Olá a todos, todas e todes. Estamos começando um bate-papo sobre a cena teatral de Natal, conversa entre grupos de teatro com menos de 5 anos de existência. Esse projeto foi aprovado na Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural com patrocínio da Prefeitura de Natal, Funcarte, e do Governo Federal. Produção Ardume Produções Artísticas, realização Grupo Interferências de Teatro. Nós vamos conversar hoje com uma mulher que ela é encenadora, crítica de teatro e pesquisadora de figurinos, licenciada em teatro pela UFRN, mestre em artes cênicas pela mesma instituição e doutoranda em artes cênicas na USP. Atualmente desenvolve seus trabalhos artísticos pelo Teatro das Cabras, criando cenas contemporâneas prioritariamente com mulheres, além de escrever textos críticos periodicamente para o Farofa Crítica. Boa noite, nós vamos agora falar com Heloísa Souza. Boa noite, Olá, seja olá. bem-vinda ao nosso Obrigada. bate-papo. Obrigada pelo convite. De nada. Eu estou super feliz por estar aqui, assim, porque eu já conheço você há um tempo, a gente teve a oportunidade de estarmos juntas, eu na condição de aluna e você de professora, e foi uma experiência muito incrível, e estar aqui nessa situação agora de estar mediando esse bate-papo com você é, assim, um sentimento que eu não sei nem explicar. Muito obrigada pela oportunidade. Nossa, que é isso. É uma honra também estar aqui, tipo, poder estar nesse momento partilhando enquanto artistas as nossas experiências. Acho que vai ser bem, bem legal isso. Então, a gente colocou lá, né, uma caixinha de perguntas para a galera, quem quisesse colocar questões. E vamos começar com o nosso bate-papo sobre um tema que é mulheres no teatro. E a primeira pergunta que foi colocada, né, foi mulheres nordestinas no teatro. Quais estratégias de visibilidade? Nossa, já começou pancada. Nossa, eu acho que a gente tem uma questão, assim, que é muito evidente, que é o fato de que a gente mora num país imenso, em termos de proporções gigantes, né, geograficamente, e a gente tem muitas desigualdades também entre as regiões, inclusive desigualdades em relação a incentivos e ao modo como as nossas histórias são vistas, ao modo como essas culturas são valorizadas ou não. Então, acho que, de forma geral, o artista que habita no Nordeste, que está fazendo o seu trabalho na região Nordeste, nos vários estados que compõem essa região, vão enfrentar várias dificuldades que talvez artistas de outras regiões não enfrentem. E aí, somado a isso, a gente tem uma sociedade que tem uma estrutura ainda muito machista, muito racista, homofóbica, transfóbica, enfim. Então, somado ao lugar onde você está, a região onde você está, ter essas outras questões também de gênero, de raça, enfim, permeando esses corpos, vai ressignificar também o modo como você consegue atuar. Mas eu acho que a gente está furando muita bolha. Acho que a gente está num momento assim onde as coisas, essas estruturas estão sendo cada vez mais insuportáveis e a gente está buscando várias e várias maneiras de se unir entre nós e conseguir furar essas fronteiras, assim, conseguir promover outros universos, outras realidades. A partir, acho que talvez essa seja a estratégia, a gente se unir entre a gente, ao invés de esperar uma legitimação dessas hegemonias, a gente se reúne entre a gente cria os nossos próprios espaços, a gente apresenta as coisas que a gente tem desejo e a gente faz mesmo que se negue o que a gente está fazendo. Acho que esse talvez seja uma grande estratégia. Verdade. Meu ponto de vista também é bem semelhante e eu vejo assim que às vezes a gente tem o costume de estar sempre dando valor muito ao que é de fora, né? Buscando sempre sair do nosso lugar para ir para um outro totalmente diferente, buscar, né? Sendo que aqui já está fervilhando e borbulhando muito de arte e cultura da mesma forma que todo o país. Então, essa questão da união é super importante para
como estratégia mesmo da gente estar sempre se colocando, né? Enquanto artistas numa sociedade totalmente preconceituosa, patriarcal, racista, transfóbica, Exatamente. machista. Exato. Acho que é por aí mesmo. Quanto mais a gente se encontra com os nossos pares e se fortalece nesse sentido, a gente consegue instituir pelo coletivo essas outras realidades, alternativas de realidades, né? E assim a gente vai se fortalecendo entre a gente também e afirmando que a gente consegue fazer. E subvertendo esses apagamentos históricos, né? Porque isso que você falou é muito importante, assim, que a gente busca às vezes muita referência fora, porque o que está dentro foi apagado. Então, a gente não consegue acessar porque é apagado enquanto registro mesmo, inclusive. Uhum. Mas aí, quando a gente começa a escavucar esses registros, a tirar essas coisas do passado e afirmar, fazer no presente, a gente está subvertendo essa lógica histórica, porque a história também, ela opera em sistemas de opressão, né? E aí a gente vai deslocando essas narrativas. Uhum. Total, total. Tem uma outra questão aqui que colocaram, que é como é o cenário feminino no Teatro Potiguar? E aí, esta questão, como respondemos? Cara, assim, Teatro Potiguar é falar de um estado inteiro, né? Eu não teria Uhum. como dizer de todo o estado. A gente tem vários municípios, muitas pessoas fazendo em vários lugares desse estado, em outras cidades. Às vezes a gente tem isso também, que é um perigo, né? De pensar Natal por ser uma capital, e aí porque eu falo de uma realidade da capital, então eu estou falando automaticamente do estado todo, que não é verdade. Então, eu não tenho esse conhecimento de um todo dessa forma para conseguir falar a cena potiguar é assim, embora eu acredite muito e saiba de muitas artistas que estão em outros municípios que não na capital e que estão fazendo, que estão articulando muito de cena contemporânea também, que é um lugar que me interessa bastante. Mas eu acho que a gente tem um movimento assim do que eu chamo de a nova geração do teatro assim em Natal, que eu digo que é a galera que conseguiu trabalhar depois de que o curso de licenciatura em teatro se formou na Universidade Federal. Antes você tinha o curso de artes cênicas que formou uma outra geração, e aí quando o curso de licenciatura em teatro se institui, ele começa a apontar também outros caminhos. E eu acho que tem uma galera muito forte, assim. Sempre tem grupos que têm uma presença de mulheres que são muito articuladas, que estão articulando pensamento, prática, em vários lugares diferentes, não só no lugar da atuação, mas pensar de iluminação, dramaturgia, produção, enfim. Então, eu acho que agora também, até pela estrutura que a gente tem midiática, a gente consegue se colocar de uma outra maneira. Você consegue observar várias mulheres fazendo simultaneamente, melhorando, buscando sua própria formação e buscando colocar em prática o que está pensando. E eu acredito muito nessa cena, eu acredito muito nessa galera que está fazendo no momento, que está construindo essa história da cena natalense do momento presente. Assim, eu acho que a gente está fazendo história agora, com isso que a gente está fazendo, com os trabalhos que a gente está pondo no mundo, entendeu? Independente do tempo de trajetória que a gente tem ou não, o momento que a gente está criando agora é histórico também, né? Eu concordo super. Eu, enquanto pessoa que vim do interior, eu posso notar também, assim, eu não moro mais no interior, porém eu sempre estou acompanhando e eu consigo ver esse protagonismo feminino cada vez mais forte, as mulheres cada vez mais se impondo e buscando uma independência que já é delas, né, mas que lhes foi tomada por esse sistema tão machista. Sim, sim. E é bem comum, né, assim, de tipo, a gente viveu essa realidade, assim, e ainda tá lá pensando no departamento de artes, na universidade, assim, como sendo o curso de licenciatura em teatro, o curso de formação que a gente tem no estado especificamente para essa área. Vem muita gente de outras cidades do interior do estado para poder estudar teatro, dança, enfim, na universidade.
mas que não deixam de estar vinculados também com a produção da sua própria cidade. Isso é muito interessante, assim. Não é um abandono daquela trajetória, entendeu? É tipo, estar ali para aprender, para ter sua formação, para dialogar com outras pessoas, mas tem um retorno, às vezes, também, e leva isso para a sua própria cidade, e articula com essas pessoas que estão lá. Então, acho que a gente consegue também fazer esse movimento meio de expandindo essas raízes, né? E puxando assim já o gancho para a próxima pergunta, que tem muito a ver assim, com o que a gente está falando, é tipo, quais os desafios de pensar, criar o teatro sendo jovens e mulheres num lugar extremamente machista? Nossa, acho que, assim, criar teatro já é um grande desafio, né? E aí você só vai somando os outros desafios que contemplam o desafio de viver. Que aí vai perpassar as nossas peculiaridades como indivíduo, as nossas trajetórias, de onde a gente veio, como a sociedade nos reconhece, enfim. Mas eu acho que da experiência que eu tenho tido, eu já tive experiência com outros grupos antes do Teatro das Cabras. O Teatro das Cabras se forma em 2018 e hoje que a gente conseguiu, no final de 2018, e a gente foi priorizando criar uma obra em primeiro lugar, assim, para depois a gente se estruturar de fato como grupo. E esse ano a gente conseguiu se organizar e dizer, nós somos um grupo assim, com tais e tais pessoas, que são só mulheres hoje. Que já era um desejo meu de um tempo, assim, de trabalhar prioritariamente com mulheres. Acho que vai voltar naquela primeira pergunta. Quando a gente se junta com os nossos pares, a gente tem muitos pontos em comum que fortalece o fazer. Então, como eu falei, assim, fazer teatro em Natal, ainda mais, já é uma situação que não é uma situação simples. A gente não tem muita estrutura de apoio do poder público, de espaços adequados, de incentivo, enfim. Então, você faz tudo muito na labuta mesmo, encontrando alternativas de sobrevivência extra para te proporcionar estrutura para você fazer aquilo, que já é outro trampo difícil, assim. Mas o fato da gente ver uma sociedade machista tem uma coisa que eu percebi isso, enquanto mulher, você demora muito mais tempo para ser reconhecida pelo que você faz do que um homem demora, né? Então, se tipo um cara faz uma coisa e ele já é reconhecido como aquilo, enquanto você tem que fazer aquela mesma coisa 5 vezes para alguém te reconhecer como aquilo. Então, a palavra, quando ela sai de um corpo de uma mulher, ela é muito mais duvidada, digamos assim, do que quando sai da boca de um homem. E aí eu já tive que ouvir, assim, sei lá, de tentarem acreditar a tragédia mais significante a outras pessoas que não a gente que tinha criado, entendeu? Porque, tipo, né, como assim elas fizeram isso? Então, você vai passando por esses lugares, assim, ou então de tipo, eu sempre me afirmo muito como diretora, porque é o meu lugar, eu não sou atriz. E aí, às vezes, tem esses movimentos, né, de tipo, mas como assim? Não, você é atriz, é porque você está querendo... Não, eu não sou atriz, eu sou tal coisa, entendeu? Eu sou uma encenadora. E aí você tem que ficar repetindo, às vezes, coisas que são muito básicas, que são os lugares que você escolheu atuar. Ou então, por que você não está fazendo de tal e tal forma? Você deveria fazer de tal e tal forma, porque tem isso também, né? Tem que ensinar a gente como que a gente faz o que a gente faz. Então, assim, eu acho que tem esse lugar da dúvida sobre a nossa fala, sobre a nossa narrativa, sobre o que a gente quer pôr no mundo, é que talvez seja um dos empecilhos que eu identifico a partir da minha própria experiência. Mas a gente vai furando a bolha e vai fazendo mesmo, uma hora o muro cai. É real. Eu, às vezes, não gosto de pensar muito dessa forma, mas às vezes eu faço uma analogia da pirâmide alimentar, né, da cadeia alimentar, e às vezes eu vejo que a sociedade, ela vive muito nessa forma de pirâmide, né, então os homens, eles sempre estão lá no topo, e aí a pirâmide vai cada vez mais ficando mais baixa, e os acessos, as coisas vão sendo cada vez mais difíceis. E sobre esses desafios, né, de pensar e criar o teatro, tipo, se para as mulheres já é complicado tudo isso, por a gente viver num mundo completamente machista, imagine para nós trans que, por muitas vezes, até o próprio acesso de ir ao teatro é negado, né? Se você parar para pensar, às vezes que você foi no teatro,
pouquíssimas das pessoas que estavam no público era trans e, tipo, provavelmente no palco também devia ter quase ninguém ou ninguém. É uma realidade muito, muito forte e pesada, né, que esse sistema machista coloca a gente. E já pegando, assim, sobre, o gancho falando sobre pessoas trans, né, eu vou entrar no nicho de protagonismo trans. E aí a questão que eu queria lançar para você é como vocês pensam o protagonismo de pessoas trans na cena, no grupo de vocês, Nossa, assim. eu acho, inclusive, que eu consegui responder essa pergunta com até mais elaboração e propriedade do que eu. Eu acho que tem uma coisa que me instiga muito, que é, desde quando eu pensei na criação do Teatro das Cabras, no finalzinho de 2018, que era de trabalhar com uma ideia de diversidade, no sentido... geralmente, quando você tem grupo de teatro, né, você tem aquelas pessoas fixas, e aí, sei lá, 5 pessoas. E aí, a maioria das encenações é aquelas pessoas revezando entre elas. E você se adapta muito a como essas pessoas são, né? E você, com o tempo, já vai entendendo como é que elas trabalham, enfim. Você cria uma relação quase familiar ali, né? E uma coisa que eu queria muito é, mesmo que a gente tivesse um grupo onde dissesse são tais pessoas componentes, digamos assim, desse grupo, mas de ter a possibilidade de trabalhar com o máximo de mulheres diferentes possíveis. Então, se eu puder, em cada processo criativo que a gente começar a iniciar, a gente ter pessoas diferentes para ocupar lugares diferentes, além das pessoas que a gente já tem, mas, tipo, vamos chamar fulana, cicrana, outra, enfim, ou qualquer outra pessoa que trabalhe em tal lugar, para poder ter a experiência com essa outra pessoa, sabe? Assim, para sair e provocar essas zonas de conforto. E aí eu acho que tem uma coisa que é de pensar de pensar essa figura instituída socialmente como mulher dentro de um lugar de diversidade, não no lugar de universalidade, sabe? Então, para mim é uma coisa que, tipo, a gente teve o nosso primeiro processo, né, que foi a tragédia mais significante do mundo. E aí, enfim, veio depois pandemia e a gente tem vários projetos de coisas que a gente quer fazer, mas não exatamente conseguimos colocar em prática com essa situação que está. Mas eu acho que a gente tem muito esse desejo, assim, de poder... A gente já teve as mulheres com quem a gente já trabalhou nesse primeiro processo, mas que outras mulheres a gente pode trabalhar e pensando nessas diversidades também, de mulheres trans, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres indígenas, enfim, toda a diversidade possível para que a gente não entre nesse lugar dessa universalização. E aí eu vejo isso muito, não só no sentido da representatividade, que eu acho que é muito importante, mas no sentido do processo criativo como experiência de vida. Como estar diante de pessoas de estar sempre diante de pessoas diferentes de você, de alguma forma, sabe? Assim, que tragam experiências de vida diferentes de você, que tenham formas diferentes, repertórios diferentes, para que isso instigue uma mudança, uma modificação. Para mim, assim, é muito angustiante imaginar, sei lá, que eu vou trabalhar somente com as mesmas 4 pessoas pelo resto da minha vida e todas as encenações que eu fizer vai ser a variação dessas 4 pessoas. Nossa, não dou conta, não quero, não faz o menor sentido para mim. Eu preciso me sentir desafiada de alguma forma, eu preciso estar diante de alguém que eu diga, eu nunca vi essa pessoa na minha vida, não faço a menor ideia de como ela procede, eu acredito nela, porque a gente não vai trabalhar em quem não acredita, não faço a menor ideia de como essa pessoa procede, cria, mas a gente vai descobrir aqui junto agora. E isso é desafiador para mim como encenadora também. Porque aí eu preciso ficar me ressignificando e me reencontrando o tempo todo para conseguir lidar com essa pessoa. Então, seria nesse sentido, assim, de buscar essa diversidade dentro do processo criativo e poder trazer esses outros protagonismos. Eu acho que, assim, o principal propósito que a gente tem que ter é meio que descentralizar, né, as coisas, a arte em si, dos corpos brancos e que eles já tiveram o momento deles, já passou, agora é o momento de dar espaço para essas pessoas que talvez tenham muito, talvez não, tenham toda certeza, que tem muito mais a falar, muito mais a contribuir para a arte e tem muito mais capacidade de fazer um trabalho super conciso e extremamente elaborado. Basta só dar a oportunidade, que eu acredito assim que as pessoas negras, trans, homens trans, as pessoas que se consideram não binárias, tipo,
são pessoas e que consomem arte da mesma forma e que têm a contribuir bastante, né, para esse meio, de todas as formas possíveis, seja dentro da cena, seja fora. É, eu acho que a proposta é a gente estar sempre buscando se reinventar, né? Eu falo assim, particularmente que a arte, o teatro em si, me ajudou muito a me conhecer enquanto mulher trans. Então, esses processos que você fala, realmente, eles são experiências de vida e acaba que a gente leva isso como ensinamento, né, para a vida toda. Sim, com certeza. E E pensando que, tipo, sei lá, se você pegar estudos sobre feminismo, no que está acontecendo agora, que às vezes são tão caros para nós mulheres cis e trans, mas quem está trazendo as discussões mais emergentes e mais consistentes e que visualizam uma outra realidade adiante são as mulheres negras, são as mulheres trans. Tem sido as referências que eu mais tenho lido, assim, com frequência, porque senão a gente fica engessado num feminismo também a partir de um referencial branco, ocidental, europeu, de mulheres dessa realidade, cisgêneras, que muitas vezes operam também numa aliança patriarcal e que é preciso desconstruir isso. Então, eu acho que são justamente essas mulheres que têm trazido referenciais, pensamentos que estão colocando o feminismo para adiante, sabe? E não como uma discussão que parece que às vezes está retrocedendo em alguns pontos, sabe? Então, acho que são muito fundamentais também. com certeza, toda certeza. Eu vou mudar aqui para o próximo bloco para a gente dar também continuidade ao restante das perguntas. E a gente vai agora para um bloco que é grupos na cidade. E a pergunta é o seguinte: como vocês enxergam a relação entre os grupos novos e grupos consolidados aqui? No caso, a realidade natal. Acho que já teve fases diferentes, mas hoje, pensando assim, atualidade, eu acho que a gente tá vivendo um momento muito peculiar, que é de uma emergência de muitos artistas novos, jovens, que estão começando a se estruturar enquanto grupo, estão fazendo, né, estão acreditando que é possível fazer, e em contrapartida, apesar que a gente tem um gap, assim, né, porque a gente tem vários grupos que são novos, que a gente mesmo consegue pontuar e conhecer, e ao mesmo tempo você tem grupos, assim, com 10, 20 anos de estrada, né, assim, que já são bastante antigos, mas eu acho que a gente está conseguindo encontrar pontos de diálogos muito interessantes e muito competentes, principalmente quando as pessoas que têm esses grupos mais jovens compreendem pessoas que já têm uma outra trajetória como uma possibilidade de aprendizado a partir dali, não uma possibilidade de imitação, sabe? De tipo, eu vou fazer, fulano é minha referência, eu vou fazer igual a fulano, eu sou uma mini fulana, assim, eu sou a versão mini do grupo X. Não é isso, eu acho que a galera que está fazendo agora tem interesse. Acho que a galera tem conseguido construir uma identidade muito própria, inclusive. E, ao mesmo tempo, você tem esse pessoal de grupos mais antigos que, eu vou citar, assim, tipo, é inevitável não citar, sei lá, o Klaus Shakespeare e os laboratórios do Klaus, que eu acho que são talvez uma das iniciativas mais fortes e importantes que a gente está tendo agora na cena natalense. E que forma muita gente, sabe? Assim, quem é que tá em Natal, que faz teatro, que talvez não tenha passado em algum momento por algum lab, entendeu? Por ou laboratório de Parnamirim, ou enfim, alguma ação pedagógica do Klaus, e isso nos afeta profundamente. Mas eu repito, não afeta no sentido de que você vai realizar uma mímese daquilo que eles estão propondo. Até porque eu acho que o referencial pedagógico deles tem sido muito contemporâneo, muito performativo e muito consistente e ético. Mas sim, tipo, como que aquela experiência pela qual eu passei, às vezes é muito diferente do que eu tenho intenção enquanto estética, mas que me mobiliza enquanto experiência a fazer mais, me instiga a fazer mais. Então, acho que a gente está conseguindo entrar até num ponto assim de retroalimentação e de diálogo que está sendo muito benéfico para os dois, tanto para oxigenar grupos que já estão com a trajetória de mais tempo, quanto para instigar os grupos que estão começando agora. Eu sou assim um pouco leiga para falar sobre esse assunto, assim, porque
já participei de alguns grupos, mas a minha história, assim, ainda eu considero muito recente, sabe? Eu vim ter acesso ao teatro mesmo, assim, de fato, quando vim chegar a Natal, porque antes eu fazia teatro, mas era tudo muito amador pelo que a gente via, e a referência era muito televisão, então eu só vim ter mais acesso quando vim chegar em Natal. Então, esses diálogos, assim, eu via antigamente que eram ainda muito frágeis, sabe? E que, por exemplo, você citou o Klaus agora, e que eu acho que é um grupo assim super importante pela essa iniciativa deles do laboratório, e que assim eu já particularmente já passei por lá, então assim realmente é uma experiência super gratificante e que te enriquece assim enquanto artista em todos os sentidos, tanto pelo intercâmbio que você tem com vários artistas do Brasil e fora do país, quanto pelas próprias os artistas da cidade que participam também, que você tem aquele contato que às vezes você não tinha. E hoje em dia, assim, eu vejo que a coisa está se horizontalizando mais, e que realmente eu acho que, por exemplo, com essa pandemia, o fato dessa lei Aldir Blanc ter sido aprovada, eu acho que deu muitas oportunidades para grupos que estão começando, sabe? Esses pequenos projetos que eu acho que o governo em si não dava oportunidade para esses pequenos projetos que estavam ali se iniciando, como uma forma mesmo de impulsionar essas pessoas a estarem produzindo cada vez mais para que possam crescer, né? Exato. Você falou de uma coisa assim muito importante, que é de que talvez eu acho que isso é uma coisa um pouco recente, assim. Acho que talvez há um tempo atrás essa ligação talvez não fosse tão visível e tão efetiva. Uhum. E aí eu acho que também tem uma questão da própria universidade, assim, enquanto curso de licenciatura em teatro, ou curso que tinha antes de artes cênicas, de que eu acho que agora está começando, por iniciativa de alguns docentes, assim, a promover alguns diálogos maior entre os discentes e o cenário de teatro da cidade, sabe? Porque eu acho que passou um tempo com esse vazio, assim, sem ter essa conexão de fato, que eu acho uma falha muito grande, assim, muito... E que contribui para aquelas histórias dos apagamentos que a gente estava falando, sabe? Uhum. E aí, tipo, eu lembro que, sei lá, eu entrei na universidade em 2009, eu saí em 2012, 11, alguma coisa assim, não lembro. Não, em 2012 eu saí. Depois que eu saí da universidade da graduação, é que eu fui começar a ver, de fato, o trabalho do Clowns e Shakespeare, sabe? Tipo, não tem como a gente não falar, é um grupo ativo, assim, um dos grupos mais antigos da cidade, assim. E, tipo, gente, como é que eu passei 4 anos numa graduação sem dialogar com eles ou com outras pessoas que estavam na cidade que estavam fazendo, entendeu? Assim. Então, e eu acho que talvez alguns discentes agora estão tentando provocar esses encontros que são um curso de licenciatura ou qualquer pesquisa possível em artes cênicas, ela não se oxigena se ela não estiver relacionada com o cenário da cidade. Quem faz arte são os artistas. A gente estuda o que os artistas fazem, a gente pesquisa o que esses artistas fazem, e as nossas pesquisas também servem a essas práticas, porque não tem sentido nenhum você estudar dissociado dessa prática, ou para não servir a prática nenhuma, aí você vai fazer, sei lá, filosofia, sociologia, qualquer outra coisa, que não arte. Mas o que a gente produz enquanto pesquisa, pensamento, ele surge da prática e ele precisa retornar para a prática. Então, esse link, essa ponte precisa acontecer, e eu acho que talvez a gente esteja no caminho agora de estar acontecendo com mais eficácia. Assim. Eu acho que essa pandemia ela veio trazendo muito caos, mas também ela pôde, assim, ela nos colocou num lugar de reflexão que fez essas pontes irem acontecendo. Eu acho que cada vez mais a gente está conseguindo ver o protagonismo de mulheres trans, de homens trans, de pessoas negras, e isso é tão gratificante, e também vendo os grupos antigos da cidade tendo um pouco mais de diálogo, porque, assim, particularmente, né, eu não sou da cidade de Natal, e estou aqui há só 6 anos, então não dá para ter
um julgamento assim concreto sobre essa pergunta, porém, eu acredito que cada vez mais esse diálogo tem se horizontalizado. E partindo aqui para a próxima pergunta, que já tem a ver assim sobre essa questão da pandemia, né? Quais as dificuldades que o grupo está enfrentando atualmente? Nossa, acho que todas e todos os grupos ao mesmo tempo, né? Assim, tipo, acho que primeiro que a gente está num país que um pouco difícil para todas as pessoas. Não para todas as pessoas, mentira. Tem gente que, enfim, não está sofrendo por não tá nem questões equivocadas politicamente, enfim, tudo mais. Mas eu acho que a gente já vinha de um movimento político que estava caminhando para uma desestruturação do cenário cultural do país, né? E aí, enquanto regiões, como isso chega de maneiras diferentes, vai pegar mais para uns do que para outros. A gente já estava nessa estrutura, e aí você vem numa pandemia para um país também que não tem estrutura nenhuma para política, para conseguir reagir a isso, para conseguir lidar com isso. E aí a gente está vendo isso, né? A lei emergencial para os profissionais da cultura, e a gente está recebendo isso basicamente agora no final do ano. Então, assim, você passou o ano todo morrendo, e aí quando chega no final do ano a coisa se resolve, justamente porque a gente tem essa estrutura que não consegue dar esse suporte que é necessário. Então, acho que todos os grupos do país, de alguma forma, claro que em diferentes proporções, estão sofrendo com isso de alguma maneira. Mas eu acho que tem um desafio para além do estrutural, que é o desafio da reorganização de linguagem, né? Então, assim, pensando enquanto Teatro das Cabras, a gente ainda continua se reunindo. A gente, inclusive, fez um processo de criação de algumas fotoperformances. A gente produziu muito material, a gente chegou a produzir quase 80 fotos, se eu não me engano, assim. Mais um material textual, dramatúrgico que a Fernanda Cunha elaborou também, e uma pesquisa que a gente desenvolveu durante esse ano sobre fotoperformance, que eu acredito que vai ajudar muito no trabalho da gente quando for possível fazer teatro de novo, que é porque a gente gosta de trabalhar a encenação a partir da ideia de imagem, mas, ao mesmo tempo, enfim, 1 milhão de coisas acontecendo e que você às vezes não consegue encontrar qual é a forma mais adequada e interessante e que você conseguiria expor aquilo de fato. E aí vem também essa questão do financeiro, enfim. Acho que alguns grupos conseguiram se reestruturar com, não é facilidade, mas conseguiram encontrar caminhos, outros nem tanto. E aí a gente está, né, se articulando nisso, mas de qualquer forma, mesmo aqueles que conseguiram encontrar caminhos, a gente tem uma perda estética, no sentido de que a gente estava todo mundo pesquisando e caminhando de uma forma e pensando de uma determinada maneira, a gente já sabe como a gente faz. E aí, de repente você tira toda a estrutura que você está acostumado e oferece uma outra estrutura que você não está adaptado, que você tem que aprender do zero. Isso vai implicar em perdas estéticas também, né? Mas ainda assim a gente tem uma coisa que a gente que é artista, a gente precisa criar até para manter a nossa sanidade mental, né? Não é só uma questão de... É o nosso trabalho também, é o que paga as nossas contas, que põe comida na mesa, mas é também o que a gente precisa para se manter vivo enquanto ser que existe no mundo, né? Não somente enquanto uma organismo. Necessidade existencial. Isso é muito isso, assim. Por isso que eu digo assim, tipo, a gente criou, sabe, enquanto Teatro das Cabras, assim, durante esse ano. A gente não conseguiu expor isso e entender qual a maneira que a gente vai fazer para colocar isso que a gente criou no mundo, assim, para outras pessoas. Mas a gente estava lá criando, entendeu? Também porque, não ia dar para não fazer, sabe, assim. Mas acho que a gente continua na crise, é isso. Todo mundo meio que nesse barco, né? Eu vejo que a gente já vivia, enquanto artistas, numa situação muito precária no nosso país, né? E depois que veio essa pandemia, eu acho que só contribuiu para que essa bola de neve ficasse mais grande e a coisa ficasse cada vez mais complicada para o nosso lado. Então, infelizmente, as coisas funcionam assim no nosso país, né? Que a corda sempre quebra do lado mais fraco. E, infelizmente, a gente tem que estar sempre arranjando meios e dando a volta por cima, porque senão, infelizmente, a gente acaba se frustrando demais e desiste, né? Infelizmente. Exato. Mas é como você falou, é uma necessidade existencial. Então,
A gente sempre arranja uma forma de fazer. Tem uma coisa que eu acho, que aí é a Heloísa crítica de teatro falando, na verdade, que é, eu acho que agora a gente está nesse momento meio limbo, mas quando as coisas retornarem, assim, no sentido de das coisas reabrirem, de fato com a vacina e não de maneira, né, irresponsável, que a gente puder fazer teatro do modo como a gente estava mais habituado a fazer, a gente vai ter passado por um longo período, os grupos que estão aqui no Brasil, de muita experimentação, radicais, inclusive, com a ideia de tecnologia. Né? A tecnologia já estava muito atravessando a cena, teatro, dança, cena contemporânea, enfim, mas eu acho que tinha umas experiências bem radicais e bem interessantes, mas também tinha muita experiência que ainda estava talvez num lugar de zona de conforto. E agora, assim, tipo, você explorou, muitos grupos chegavam, sei lá, abriam uma plataforma como essa do Zoom e investigava todas as possibilidades que existem, que um Zoom pode oferecer. Em que outro momento você faria isso enquanto processo criativo? Muito difícil. Ou então, sei lá, pensar no Magilute que fazia um negócio que tinha um WhatsApp, entendeu? Assim, quando que você ia pensar nisso? E envolver o direct do Instagram no meio de um espetáculo. Então, depois que todo mundo estiver passando por essa experiência de relação com a tecnologia, aí eu acredito que a gente vai chegar num nível, num patamar de produção de cena teatral com uma articulação de tecnologia muito interessante, muito radical, com, sabe, possibilidades de interação múltipla. A gente não vai mais se conformar com as limitações da geografia, sabe? E aí, essa cena eu acho que, tipo, eu tô bem ansiosa para ver ela acontecer, porque eu acho que a gente vai chegar em lugares, assim, de interação que a gente nunca imaginou antes. Nossa, super verdade. Eu falo tanto pelo próprio grupo Interferência, sabe? Que essa pandemia proporcionou com que a gente também produzisse algumas coisas e explorar esse material aqui, essa câmera, sabe? Esses ângulos, né? Essa tecnologia que estava aqui já com a gente há um tempo, mas a gente não via isso como uma forma de contribuir, né, para a cena, e agora a gente está vendo com outros olhos. Então, acredito que as possibilidades eu não consigo nem imaginar o que pode vir por aí. Exatamente. Eu não sei nem quanto tempo a gente está de bate-papo, mas eu vou fazer a última pergunta para a gente finalizar. E a pergunta é: quais as perspectivas para 2021? Então, nossa, é muito complicado pensar nisso, ao mesmo tempo que, obviamente, que está todo mundo pensando, porque a gente ainda está a gente não tem uma situação resolvida, né, em relação a esse lugar da pandemia, da vacina, da possibilidade de uma reabertura de tudo realmente responsável, que não coloque mais a vida das pessoas em risco, como a gente está vivendo agora. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente já teve essa experiência de estar todo mundo em isolamento social e operando com as virtualidades durante 2020. Então, o tempo, seja lá quanto tempo a gente precisar ainda operar na virtualidade em 2021, já não vai ser exatamente uma novidade como foi 2020. Porque foi 2020, foi todo mundo caindo de paraquedas nessa situação. Então, a gente começa o ano já entendendo mais ou menos como é essa rotina, entendendo mais ou menos como é essa lógica. E, ao mesmo tempo, com muito desejo de fazer o que a gente já sabe fazer, que é o teatro do modo como a gente conhece e tudo mais. Então, eu acho que, nesse sentido, assim, pensando até enquanto Teatro das Cabras, no que a gente tem pensado enquanto grupo, eu acho que a gente está com mais perspectivas, assim, de tipo, nossa, agora a gente já sabe mais ou menos como é o terreno, vamos tentar fazer tais e tais coisas, vamos tentar produzir assim, de tal e tal forma, seja na virtualidade, enquanto esse momento de pandemia estiver durando, seja pós-vacina e a gente puder se reencontrar de fato e ter o público e ter todas as coisas como a gente costumava fazer. Então, acho que eu tenho acreditado que talvez seja mais promissor, assim, principalmente para os grupos que, de repente, não conseguiram encontrar esses caminhos, como alguns grupos já encontraram, de como fazer, como operar, como criar, como compartilhar dentro desse espaço virtual. Seja ele um compartilhamento de obras artísticas, seja de experiências pedagógicas, que eu acho que é um rolê muito incrível também, assim, de troca, e eu acredito muito no processo pedagógico como um processo criativo também. Para mim é o tipo que faz sentido. Então acho que é isso, assim, conseguir agora pisar num território que você já conhece minimamente, seja esse território da virtualidade ou
da não virtualidade, assim. Ou a junção dos dois, né? Que eu acho que é massa, assim. Eu acho que muita gente talvez não vá abandonar de fato a virtualidade, assim. Eu sei que, sei lá, imagina você conseguir fazer uma obra virtual que alcança um público que está em outros países. Quando que você faria isso, sei lá, apresentando um espetáculo no Espaço A3 em Natal? E conseguir atingir a pessoa que está morando lá na Venezuela, não sei, sabe? Então, eu acho que talvez a gente seja muito comum que os grupos, de modo geral, continuem operando nas duas realidades, assim. Eu acredito muito também que isso vai acontecer e que é algo que veio para ficar, assim, não vai se desvencilhar tão fácil, porque acaba que as pessoas vão se acostumando, né? E eu acho que se tirar, vai sentir falta. Sobre essa questão assim das perspectivas, eu sinceramente, particularmente assim falando enquanto Geisla mesmo, a pessoa não é nem tanto artista. Eu sou muito negativista às vezes e fico dizendo assim, ai, vai dar tudo errado. Até porque assim, a minha vida enquanto mulher trans, né, é tudo muito complicado. A gente para conseguir acesso às coisas é por base de muita luta. Então, às vezes eu penso muito nesse lado negativo da situação. Mas, falando enquanto artista, a gente está sempre se reinventando, então o que vier, a gente vai dar um jeito de continuar, né? Fazendo o que a gente tanto ama. Exato. Não, acho que eu partilho muito também, assim, do que você fala de... Eu tenho muita tendência a ser pessimista nas coisas, assim. Mas, inclusive, na verdade, assim, se você conversasse com a Heloísa em outra situação e perguntasse como vai ser 2021, eu daria situações mais drásticas. Mas tentando ser... Não é realista, assim, mas tentando ser mais fria, assim, observando a realidade está posta meio que essa, assim. O que a gente passou em 2020 foi uma novidade, em termos de todo mundo teve que se readaptar a algo que não era comum, a nenhuma geração viva. Nenhuma geração viva que a gente tem agora já tinha passado por uma pandemia, de fato. Você não sabe como reagir, você não sabe nem para quem ligar e dizer, ei, como é que eu passo por isso, você que já passou. Mas 2021, se a gente tiver que operar ainda nisso, a gente já sabe mais ou menos a rotina, a gente já sabe mais ou menos como as coisas funcionam. Então, isso é uma coisa que a gente tem a nosso favor, né? Mas enfim, mas aí também, assim, muitas águas a rolarem ainda. E é como você falou, a gente encontra maneiras de se readaptar. O ser humano é assim, né? É adaptável. E vai encontrando maneiras de conseguir escapar de algumas realidades, de conseguir produzir outras. Enfim. Ai, arrasou. Queria agradecer a você, Heloísa, por ter participado desse bate-papo. E eu acho que é isso. Muito obrigada, só tenho gratidão mesmo. Não sei assim como prolongar mais esse final. Eu só tenho a agradecer por tudo. Eu que agradeço você, Gê, vocês todos do Interferências com esse projeto, com esse convite. E, nossa, espero muito assim que a gente possa se encontrar na não virtualidade e ter outros momentos de diálogo, de criação também, assim. Eu almejo muito isso, assim, que a gente possa se cruzar de várias outras formas possíveis e talvez essa virtualidade seja, sei lá, um primeiro passo de alguma coisa e mais para frente a gente pode ir construindo outras realidades, né? Axé. Então, esse foi o nosso bate-papo sobre a cena teatral de Natal, conversa entre grupos de teatro com menos de 5 anos de existência, um projeto aprovado na Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, com patrocínio da Prefeitura de Natal, Funcarte, e do Governo Federal, uma produção da Ardum Produções Artísticas e realização do Grupo de Teatro Interferências. Muito obrigada, gente. Gratidão e até a próxima.